Bom, boa tarde, pessoal. Então, a ideia aqui é trazer um pouco do case do Agibank, que nós fizemos esse último ano, principalmente 2022 e final de 2021, com o SRE, com o Site Reliability Engineer e FinOps. Como é que a gente juntou essas duas disciplinas e quais são os resultados que a gente teve, tá? Falando um pouco de mim, tá? Eu já estou no Agibank mais ou menos uns 5 anos, e nesse momento eu estou trabalhando na frente do time de infraestrutura e de SRE. Estou mais no mercado mais ou menos 15 anos. Nos últimos 15 anos já eu tenho experiência. Nos últimos 6 anos eu tenho trabalhado bastante com DevOps, com Cloud e arquiteturas distribuídas. Então, a ideia aqui, então, é falar um pouco do histórico da Agibank, como é que a Agibank chegou aí nos últimos anos na questão de tecnologia, como é que nós estamos hoje, os problemas que aconteceram, principalmente quando a gente começou a adotar a nuvem, como é que quando nós tivemos que adotar FinOps e como é que nós começamos a ver isso ao longo do tempo? Quais foram as estratégias que nós utilizamos com a questão FinOps, SRE? ah, Como é que nós juntamos o SRE, o FinOps e também uma rearquitetura? E tudo que a gente aprendeu nos últimos anos aí em relação a isso, tá? A sistemas. Falando um pouco de Agibank, tá? O Agibank é um banco, uma instituição financeira que atende principalmente os clientes de 50 a mais, tá? Então, e da classe C, D e E. Então, a gente tem um público bem específico, um público que é de baixa renda, e nós temos com isso 800 lojas espalhadas pelo Brasil para atender esse tipo de público. Claro, nós temos outros canais, que nem o aplicativo, o chatbot, internet banking, ATMs, mas o nosso grande público, de fato, ele vai nas lojas físicas. Nós temos mais de 4.500 colaboradores e estamos há 20 anos no mercado. Então, falando um pouco da arquitetura e principalmente das tecnologias do Agile nos últimos anos, tá? Até 2016, que mais ou menos 14, 15 anos ali, o Agile, como muitas empresas, tinha uma arquitetura monolítica, com bancos de dados monolíticos. Os recursos eram totalmente limitados. A gente utilizava um on-premise. E quando se fazia alguma atualização de sistemas em produção, era totalmente manual, era dependia muito de pessoas para executar aquelas operações, tá? Isso foi até 2016, e em 2017 nós resolvemos mudar um pouco a arquitetura. Aí nós começamos a pensar em microserviços, arquitetura distribuída, banco de dados distribuídos, e com isso veio monitoramento. Nós começamos a adotar cloud, fomos para a AWS, começou a entrar a stack de logs e todas as ferramentas que para suportar aquela parte de microserviços, CI/CD, e, consequentemente, a ideia aqui era fazer escalar o negócio. O business estava pedindo para a gente dar mais escalabilidade para eles, e então a gente começou a mudar totalmente a arquitetura. Foi um investimento bem forte na questão de arquitetura e tecnologia no primeiro ano de 2017. E é assim que nós estamos até 2022. Então, como nós estamos hoje, tá? Hoje a gente tem mais ou menos 80% da nossa arquitetura baseada em microserviços, mais ou menos 900 microserviços em produção, 450 RDS e bancos NoSQL em produção também. Nós fazemos mais ou menos 2.000 deploys por mês e a média de 60 por dia. A gente tem 35 times de desenvolvimento, que são squads de negócio, trabalhando em cima da nossa plataforma, dessa plataforma. 70% da nossa infraestrutura já está na cloud, na AWS. Nós temos um lake ali de 75 GB 75 tera de dados na AWS também, e um time de data science trabalhando em cima desses dados, tá? Mas como nós começamos a adotar essa arquitetura nova aí de microserviços, de AWS e distribuída, nós começamos a ter alguns problemas novos, né? As coisas começaram a mudar. E um dos problemas que apareceram foi a questão de microserviços. Então, os microserviços, nós levamos muito a sério a questão de purismo no começo da adoção, e isso levou a um grande problema pela grande criação de muitos bancos de dados, microserviços que não estavam adequados, e, consequentemente, isso leva a um custo, tá? E, e o custo começa a se refletir em várias esferas da empresa, né? Principalmente quando está relacionado à cloud. E uma coisa que começa a ficar evidente para o time de desenvolvimento, principalmente, e até mesmo de vez em quando de infraestrutura, é a falta de tuning em aplicação, né? Porque, de fato, agora com o cloud, nós temos recursos literalmente abundantes, tá? Infinito. Dependendo do pagamento, mas é infinito. Consegue botar o que tu precisar ali.
e tu começa a perder um pouco daquela questão de fazer um tuning, fazer um ajuste, extrair o melhor dos componentes e principalmente componente de middleware. E alguns componentes, como Spring Boot e algumas ferramentas, alguns serviços desse tipo, tu começa a não fazer tanto tuning e começa a botar muito mais infraestrutura. E isso, consequentemente, vai refletir em custos. Facilmente ali de 1 a 2 anos, a gente começou a ter vários problemas relacionados a novos problemas, como eu falei, e um deles que apareceu foi a quantidade de banco de dados EC2 começaram a aparecer, eram, eram razoavelmente grandes, e a manutenção nisso e atualização começou a ficar pesada. E aí começou a aparecer o problema de mão de obra. A gente não vai ter mais a quantidade de pessoas adequada ali para começar a atender essas novas tecnologias. Tu vai começar a sofrer, o time vai ficar sobrecarregado. Contratar não é tão fácil assim, porque são pessoas um pouco mais especializadas que tu não consegue do dia para a noite colocar performando no teu time. O custo mensal de cloud começa a subir consideravelmente, e aí cada erro operacional que seja um desenvolvedor ou até mesmo uma pessoa de infraestrutura ou comete, fica evidente o custo daquele erro, né? Fica muito fácil de tu mensurar o tamanho do problema que aconteceu, seja ele de infraestrutura, seja ele de cloud, ou seja até mesmo um problema que foi causado e parou alguma operação no meio do dia. Então, fica muito fácil de mensurar. E, de fato, começou a aparecer que mesmo que dessa forma escalando com recursos, nada garantia que nós íamos ter disponibilidade, performance, resiliência e os incidentes iam reduzir. Então, de fato, apoiando em infraestrutura, em recursos, isso não resolveria nada. A gente não ia resolver a questão de incidente e muito mais disponibilidade. Bom, até aqui eu falei, deu para ver bastante que eu falei da parte financeira, porque de fato esse foi o que começou a machucar no começo, tá? Principalmente nos primeiros anos, principalmente nos 2 primeiros anos. A parte financeira começou a apertar, nós começamos a ter que botar uma lupa muito em cima da parte financeira, de cloud, porque nós saímos num cenário que era de on-premise, onde tu faz um contrato de 1 a 2 anos, até às vezes mais, e tu tem exatamente sabendo quanto que tu vai gastar e quanto que são os teus recursos que tu precisa para aquele período, né? Claro que também limita um pouco a questão de crescimento da empresa, mas tu acaba sabendo mais ou menos quanto tu gasta. E com cloud isso começa a ficar muito variável e ainda mais se tu não tem o controle. E foi nesse momento que nós começamos a olhar aí para a parte de FinOps. Então, conceituando um pouco a parte de FinOps, é uma cultura, uma disciplina que baseia as decisões da empresa orientada a dados. Tu começa a ter os dados a teu favor para te orientar nos gastos. Baseado também em 3 pilares, de informar, otimizar e operar. E tu começa a fazer uma racionalização para a empresa quando tu está falando de gasto, né? Então, todo mundo começa a entender quanto custa um recurso, quanto custa o produto e o que que faz, o que que tu precisa para operar para operar em um determinado sistema. Uma coisa interessante que eu trouxe aqui é a questão do Gartner, que em 2018 ele já falava que, relacionado à parte financeira, que as empresas em médias não utilizavam 30% dos recursos que elas estavam pagando. Então, a gente de cara, tu deixa 30%, as empresas deixam 30% lá para a AWS, para o Google, de recursos que não estão usando. E em 2020 o Gartner também trouxe uma questão que o gerenciamento adequado dos custos financeiros com o FinOps, se tu aplicando o FinOps por completo, tu consegue 70% de economia em cloud. Então é um pouco disso que eu quero mostrar aqui, que aconteceu dentro do Agibank. Bom, então, como eu falei, até nos primeiros anos ali nós sofremos bastante, principalmente nos 2 primeiros, e nós começamos a adotar e olhar um pouquinho mais para a parte de FinOps. Claro que de uma forma um pouco mais incipiente ali, muito mais inicial. A gente começou a fazer primeiro a análise de gastos, começar a entender o que que tinha, ou o que que nós tínhamos na nossa conta, o que que nós estávamos usando, e também entender um pouco o que que estava sobrando, né? E fazer umas reduções, as devidas reduções. Então, ia lá, enxugava um pouquinho de recursos, seja em EC2 ou banco de dados, principalmente esses são os que mais se gasta, vai lá e reduz o necessário, remove o que não está sendo usado, mas eu tenho um problema com isso, né? Se tu não fez da melhor forma, ou se tu não acompanhou toda uma evolução do mês em relação a como foi usado aquele recurso, o primeiro incidente que aconteceu em produção
foi água abaixo daquela tua economia, ou seja, porque ocasionou um problema na produção e ele vai refletir numa parada de negócio, ou seja, porque tu teve que ir lá e aumentar o recurso de novo para atender aquela nova demanda. Então, é uma estratégia que funciona num certo período, mas também não é definitiva. E nesse meio tempo, tu acaba gastando dinheiro com, ou seja, ou seja, pelo recurso que tu vai ter que subir, ou seja, de tempo das pessoas, ou seja, de uma parada operacional. Mas em 2021 a gente começou a ver um pouco diferente essas questões as questões de FinOps, tá? E em 2021 nós tivemos um cenário econômico bem atípico no Agibank. Nós tivemos uma mudança bem grande e nesse momento nós chegamos na nossa conta de AWS e ele bateu o pico, o maior pico de todos os tempos de recursos, de conta. E ele começou a figurar lá entre os top 5 de toda a empresa, de todo o banco. Então, imagina que em todos quando tu abre o banco inteiro, toda a instituição do financeiro do Agibank, tu começa a ver que entre os 5 está figurando o teu curso de cloud. Então, literalmente, tem um sócio ali no meio, pegando dinheiro todo mês, e isso começou a incomodar um pouco toda a parte financeira, a parte de gestão da empresa. E aí nós começamos a receber umas pressões para dizer, tá, o que nós vamos fazer de diferente para esse cara começar, para essa cloud começar a ficar mais um custo mais aceitável, né? Então, nesse meio tempo também nós formamos o time de SRE, nós começamos a trazer o SRE para dentro do time de infraestrutura, nós começamos a ter uma proximidade muito grande com a parte do Solution Architect e o TAM da AWS, principalmente nessa parte de FinOps, e começamos a, em conjunto, analisar constantemente a nossa conta e avaliar o que nós tínhamos, como é que nós íamos abordar a questão custos e a questão financeira da AWS. Conceituando também a parte do SRE, tá? A gente pode considerar que é literalmente o que você obtém quando trata a operação como se fosse um problema de software. Então, o SRE ele vem com a disciplina de disponibilidade, vem com a disciplina de resiliência, automação e performance. Então, todas essas disciplinas, quando nós criamos também o time de SRE, começou a considerar. E de início, olhando o que nós precisávamos fazer em relação à conta, nós começamos principalmente com a parte do mato alto, o que estava sobrando, o que nós poderíamos tirar de bate-pronto, tá? Então a gente começou a olhar, principalmente, de novo, aquela parte de recursos sobrando, EC2 superestimada, RDS também, algumas outras ferramentas da AWS que nós poderíamos começar a reduzir, que nós tínhamos certeza que não ia impactar a operação. Começamos a olhar mais a parte de stack de logs, que também quando a gente está trabalhando com microserviço, é uma stack cara, então a gente tem uma questão de racionalizar o custo dessa parte de logs. A transferência de dados, que é um custo que poucas vezes a gente olha, mas é um custo bem declarado ali que aparece dentro da AWS e é um custo que tu acaba jogando de um lado para o outro o dado e às vezes sem necessidade. Então a gente começou a olhar esses itens, removendo o que estava sobrando, o que estava literalmente gritando aos nossos olhos ali na conta, mexendo na parte de logs e começamos a ter uma redução de custo. Mas isso, no primeiro momento, ok, funcionou. Só que no segundo momento, a estratégia começou a ter que mudar, né? Então, o que que nós fizemos no segundo momento? Nós juntamos o time de SRE e começamos a aproximar ele da parte de FinOps e começamos a fazer uma rearquitetura de algumas coisas, porque já acabou aquele mato alto, não tinha mais como mexer tão facilmente assim na parte na nossa infraestrutura para remover o que estava sendo gasto. Então, algumas coisas que a gente começou a analisar. A primeira que vamos olhar para nossos EC2 e começar a ver o que que nós podemos fazer de auto-scale. Vamos olhar para o EC2 também e ver o que que a gente pode jogar para a Lambda. Nós tínhamos alguns API Gate, o API Gate em EC2, vamos começar a mudar os pedaços dele para dentro do API Gate da AWS com o SaaS, que vai melhorar a nossa vida em questão de custos, porque tu não vai ter exatamente gastando o que tu precisa. Elasticsearch também, nós tínhamos ele instalado em EC2, um cluster grande, e começamos a levar para o OpenSearch. O Kubernetes também instalado em EC2, vamos puxar para EKS. O Data Transfer, vamos olhar esse Data Transfer se ele não merece ser, daqui a pouco puxar toda a stack para a região adequada e evitar de fazer esse Data Transfer. Então, olhando tudo isso, todas essas mexidas,
e fazendo uma estratificação e conscientização, principalmente dos times de desenvolvimento, do que estava sendo gasto, aí nós começamos a ter uns resultados. Então, passa muito pela questão de tu fazer essa análise, olhar ou estratificar os gastos e conscientizar todo mundo tem que entrar na ideia de que precisa se economizar e precisa se ter um custo muito menor com cloud. Então, nós juntamos três disciplinas aqui, que é a parte de SRE, a parte de FinOps e a parte de rearquitetura. Então, o SRE começou a ficar muito mais com a parte de, olhando também a parte de FinOps, olhando, sendo o guardião da conta, mas com análise de toda, análise da conta, análise dos problemas, olhando para a observabilidade, trabalhando com resiliência, disponibilidade e a performance. As squads começaram a ficar conscientes muito mais dos recursos que elas estavam usando. Então, eles começaram a ser conscientizados do quanto de memória estão usando, quanto de CPU, quanto de disco, e vamos trabalhar em um pouco de elasticidade para tentar diminuir a quantidade de recursos que eles têm sem necessidade. O time do SRE também, juntamente com as squads, começou a trabalhar muito mais no aculturamento da questão de incidentes. Então, cada vez que vinha um incidente, trabalha no pós-mortem, tu faz a reflexão daquilo ali e aquele problema tem que entrar como débito técnico. Isso vira um ciclo e acaba refletindo tanto em performance, custo, disponibilidade, resiliência. Então, tudo isso, todo esse aculturamento começa a virar um ciclo. Bom, feito isso, principalmente no ano de 2022, nós começamos a ver que isso surtiu um efeito, né? Então, deu um resultado, um bom resultado. A gente definiu alguns KPIs. É importante definir KPIs para a gente medir e não ficar só no sentimento que aquilo de fato foi um sucesso ou não. Nós definimos alguns KPIs, começamos a comparar todo o resultado do ano e começamos a tirar algumas conclusões dessa estratégia que a gente adotou de tanto aproximar o time de SRE com o FinOps, começamos a comparar o que estava acontecendo, tá? Então, algumas coisas que a gente comparou aqui, né? O histórico de consumo de cloud, quanto a gente consumiu de cloud nos últimos tempos e vamos começar a ver o que está acontecendo ali, né? Os eventos de negócio comparado também com o consumo de cloud para saber o tamanho da nossa eficiência operacional, os índices de disponibilidade, o quanto estava disponível no nosso sistema e a quantidade de incidentes que estavam acontecendo nesses períodos, né? Então, o primeiro KPI que nós trouxemos e que nós começamos a comparar, e como eu havia falado lá no começo, em outubro de 2021, nós tivemos o maior pico de custo de AWS, e nós começamos a fazer a medição disso. Nós já fazíamos a medição disso, mas nós começamos a botar na linha para ver o que estava acontecendo, tá? Então, quando a gente começou a se conscientizar a partir em outubro de 2021, que nós chegamos ao maior custo, nós começamos a cortar o mato alto e começa a ver as linhas baixando, tá? Porém, como isso não é 100% eficaz, as linhas começam a subir aos pouquinhos de novo. Mas em junho de 2022, nós conseguimos chegar num número ali de 32% de redução de custo, exatamente com a mesma operação. Então, a operação continua a mesma e o custo foi 32% menor. Mas esse número por si só, esse gráfico por si só, também não quer dizer muita coisa, né? Porque isso não quer dizer que a gente vai lá, corte os recursos pela metade e vamos fazer uma economia de 50%, 100% e tudo certo. Então, somente esse número acaba não dizendo muita coisa. Então, o que nós fizemos, né? Nós começamos a comparar esse número de consumo de cloud com o número de eventos de negócio. E o que a gente considera eventos de negócio? Nós pegamos como eventos de negócio, nós pegamos as operações que mais são custosas para dentro do Agibank. Então, nós pegamos o que nós chamamos de simulação, que é a parte que faz uma oferta por um cliente, que com a na parte de recursos é o que mais consome. Nós consideramos também a originação, que é a parte de efetivação de produtos, que também consome bastante recurso, e contas abertas, contas correntes abertas dentro da Agibank. Então, nós pegamos esses eventos que são os mais custosos a nível de recursos, começamos a calcular eles e comparar com a conta. Então, como eu disse lá no outubro de 2021, nós tivemos o maior pico de custo em relação à AWS, e, e nós tínhamos mais ou menos 11 milhões de eventos por mês relacionados a eventos de negócio. E quando nós atingimos nosso melhor performance, que foi em julho de 2022,
nós tivemos uma redução de 30%, como eu falei anteriormente, e nós atingimos um valor de 13 milhões de eventos de negócio. Então, a gente teve, além de baixar o número da conta, a gente conseguiu subir a quantidade de eventos de negócio que aconteceu. Então, aqui a gente consegue mostrar que teve além da economia, teve uma eficiência operacional muito grande, que a gente conseguiu fazer muito mais com menos recursos. Com indisponibilidade também, indisponibilidade que nós conseguimos, nós mantivemos, fizemos a medição, a gente sempre compara o que está acontecendo ao longo dos anos nossos sistemas, e em 2021 ele oscilou muito mais, e com a gente gastando muito mais em relação a custo, a AWS. A sistemas, tinha muito mais recursos disponibilizados de software, e nós tivemos o índice de disponibilidade variando bastante. E quando nós fizemos esse trabalho, e principalmente a partir de outubro de 2021, nós começamos a ter uma disponibilidade muito maior. A disponibilidade aumentou, e o custo também a gente consegue comparar lá que baixou. Então a nossa estratégia de juntar o time de SRE e também e também fazer essa rearquitetura acabou nos dando uma disponibilidade muito maior. Então a estratégia se mostrou ali vencedora na questão de disponibilidade, de performance e também de redução de custos, né. O outro índice que a gente também fez a medição foi a questão de incidentes, né? Quantos incidentes a gente teve em 2021? A gente teve muito mais incidentes e oscilando para cima. E 2022, depois que nós adotamos a cultura de DevOps, de SRE, digo, e fazendo a educação do time e colocando ele dentro dos incidentes, avaliando os pós-mortem e também entrando todos os problemas como débito técnico, o número de incidentes começou a baixar consideravelmente. Então, também mais uma vez, a gente conseguiu mostrar que o time de SRE, fazendo todo esse aculturamento de que o incidente é do time das squads, que eles precisam trabalhar nisso, e isso precisa voltar como um débito técnico, começou a mostrar que essa estratégia se mostrou muito boa pelo fato de vai caindo muitos incidentes. Então, a partir desse momento, a gente começou a ter um espaço sempre dentro das sprints das squads, mostrando que eles precisam trabalhar com débitos técnicos e principalmente que são apontados pelos times de infraestrutura, de SRE. Bom, com tudo isso, nós tivemos algumas coisas que a gente aprendeu nesse meio do caminho, várias lições aprendidas. E algumas delas, foi a questão de, primeiro, que tudo deve ser mapeado, né? Tudo deve ter etiquetado, todo mundo deve ter tag, principalmente quando a gente está falando de AWS. A gente precisa ser sabido de quem é aquele projeto, de quem é aquele produto e quem é o responsável por ele, para se começar a avaliar com o dono do produto se de fato aqueles recursos são necessários ou não, se os números daquele produto estão adequados, se ele está atendendo, se o índice está adequado também, se a quantidade de recurso que ele está usando faz sentido ou não, se aquilo ali merece também passar por uma arquitetura. Então, é muito importante ter mapeado tudo isso, principalmente com tags dentro da AWS. E também na questão de custos, é muito importante a gente travar com gatilhos diários para não pegar um custo ah, que não estava sendo esperado simplesmente no final do mês, quando fecha a conta. Então, é muito importante tu ter gatilhos de percentuais que tu permite do que vai variar do que pode aceitável variar em relação a custo de algum recurso na AWS, e tu questionar o dono do produto se de fato aquilo que ele está fazendo é esperado ou se não é um erro operacional. Se for um erro operacional, pelo menos um dia tu vai perder de custo, mas tu não vai ter o mês todo comprometido. Conversar constantemente com o time de arquitetura, com o time de infraestrutura SRE, e também trazer para perto os times, o TAM e o Solution Architect da AWS, principalmente no nosso caso aqui, para fazer discussões, principalmente quando está falando de uso de recursos, para saber se de fato faz sentido. Porque uma coisa que a gente conseguiu notar é que muito recurso alocado para algum certo sistema, provavelmente aquilo ali ele está merecendo uma rearquitetura, um ajuste, porque se ele não tiver um grande volume de requisições, aquele sistema, aquele recurso, ele pode ser reavaliado. Então, se tu trouxer todas essas pessoas para dentro da conversa, tu consegue fazer essa avaliação e sair dali daqui a pouco com um débito técnico, encaixar na squad e aquilo também ser
tu acaba baixando o custo como um, como um reflexo da melhoria que tu vai fazer a nível de sistema. Governança no Kubernetes é muito importante também tratar com praticamente quando dentro do Kubernetes, então tratar ele, deixar ele virar uma caixa preta e também trabalhar com tags dentro dele e saber de quem são os donos de cada recurso que está lá dentro, porque no fim das contas ele vai aparecer, principalmente quando a gente está falando do nosso caso, que nós estamos na AWS, tu vai ver que lá dentro vai aparecer um custo muito grande Kubernetes e se tu não souber fatiar muito bem o que tem lá dentro, tu acaba não sabendo de quem pertence o maior custo. Então é muito importante saber de quem são os donos, de o porquê, qual é o produto, qual é o projeto, para tu saber avaliar também quanto custa cada coisa, cada recurso que está lá dentro, e também se tiver alguma coisa oscilando muito para cima, com muitas réplicas, por exemplo, dentro do Kubernetes, muitos pods, tu vai começar a questionar o cara, tá, mas esse teu sistema aqui, de fato é isso? Tem toda essa requisição? Ou tem uma ineficiência aqui de recurso, uma ineficiência de código, uma ineficiência que ele está precisando de tanto recurso? Então, é muito importante ter uma governança muito forte em cima do Kubernetes, tanto pensando na questão de finanças, quanto na questão de saber quem é o dono para tu poder começar a ver essas comparações, né? O FinOps não é uma disciplina que só é de TI, então é muito importante engajar todo mundo na questão de FinOps, as squads, os produtos, os times, entender quanto que custa aquele produto dele na cloud, quanto que custa a parte de pessoas trabalhando para aquele produto, seja ela de infraestrutura, seja ela de desenvolvimento, eles terem essa noção de quais são os valores, né? Porque senão ah, é simplesmente um time, ou o time de infraestrutura, o time de SRE, trabalhando contra todo mundo. Então é muito importante todo mundo entrar nessa ideia de que do FinOps. Então é muito importante engajar times e squads. E claro, e por último, é muito importante ter os KPIs, né? Trazer os KPIs principalmente quando tu analisa a performance, disponibilidade e o custo, e mensurar isso a nível de negócio, tu começar a entregar para os times, entregar para o dono do produto o quanto está sendo melhor as decisões que tu está tomando, o quanto tu precisa do engajamento dos times, o quanto tu precisa encaixar alguns débitos técnicos ali para os times trabalharem, e o que vai refletir, né? Seja ele em disponibilidade, seja ele em performance, ou seja ele até mesmo em custo financeiro. Bom, espero que tenham gostado. Essa essa que trouxe para você aqui o case do Agibank. Ahm, Espero que tenham achado alguma coisa que tenha sido útil para vocês a aplicar no dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso.